Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com essa aula de apoio, essa videoaula de apoio. E o tema dessa aula é, é o das citações no trabalho acadêmico. E eu espero que essa orientação que eu vou dar agora ajude a você a escrever e redigir melhor o seu projeto experimental, o seu trabalho de conclusão de curso, ou qualquer outro tipo de trabalho que tenha como objetivo a escrita científica. Lembrando que a escrita científica ela se difere fundamentalmente de outros tipos de escrita pelo seu modo de organização, pelo uso de, é, de dados, né, sejam eles dados estatísticos ou não, e também pela conversa que você vai fazer no seu texto acadêmico com outros autores. E ao fazer essa conversa com outros autores, é preciso que isso seja feito de forma organizada e correta, para que não ocorra plágio ou uma apropriação indevida do trabalho de um outro professor, de um outro autor, de um outro escritor. Bom, essas estruturas todas que nós vamos falar a respeito de citações, elas estão dispostas na chamada regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. No caso da PUC Minas, nós temos as nossas próprias normas técnicas adaptadas à realidade do trabalho da PUC, mas a origem dessas disposições são os documentos da ABNT. Tá? Bom, o que é uma citação? Basicamente é você usar, mencionar, né, ou citar no seu texto informações, ponto de vista, ideias de outros autores, buscando dar credibilidade, mais confiabilidade ao seu próprio trabalho. Você vai fazer a citação sempre que ela for necessária ao esclarecimento do seu texto e também a qualificação do seu texto. Aí eu chamo a atenção do seguinte, para qualificar a citação é preciso fazer uma pesquisa bibliográfica também qualificada, que ela seja adequada ao seu trabalho, ao seu objeto de estudo, que o autor não seja ali colocado de qualquer maneira, que ele seja citado, chamado, né, a contribuir com o seu trabalho, dentro de uma lógica que tem a ver com o objeto seu de estudo e com a qualidade dessa informação que você vai citar. Ou seja, você e o seu orientador sabem muito bem que há autores e autores. A escolha do autor é fundamental para qualificar a citação. Bom, as citações ou transcrições de documentos bibliográficos servem para quê? Fortalecer a tese, o trabalho do pesquisador, ou para documentar a sua interpretação, de modo a que se comprove aos outros que você fez uma pesquisa prévia, um levantamento bibliográfico prévio, tomou pé do estado da arte e a partir daí você faz a sua própria elaboração. E só vai citar coisas que são relevantes para a descrição e para a explicação do seu tema, tá bom? De modo algum, né, fica terminantemente proibido a transcrição literal de uma passagem do autor, quer dizer, no todo ou em parte, né, sem fazer a devida referência. Então isso aí é crime, tá? O plágio é crime. E existe plágio não apenas no texto científico, mas também em outras áreas de escrita, né, como por exemplo a música, e por aí vai. E há alguns princípios ou fundamentos para citar. Um deles é que você tem que ter sempre um propósito bem claro, definido, relevante, ao relacionar esse pensamento que é de outro autor, né? Você pretende, por exemplo, trazer uma ideia que seja importante, muito importante, memorável para o seu trabalho, e, é claro, não ultrapassar 5% do seu texto. Quer dizer, você não pode preencher o texto
boa parte do texto, ou mais de 5%, ou como em alguns casos a gente vê, tem 10, 15, 20% do texto, é alheio, quer dizer, são citações diretas ou indiretas que não são suas, né? Então você deve ter parcimônia, ou seja, cuidado, usar com cuidado isso aí. E é claro que se você for citar, seja exato, seja fiel ao original, mesmo que haja erros no original, você deve citar do jeito que está, ok? Bom, então, tipos de citação. A citação, então, é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Existe também uma forma de citação chamada citação da citação, que é a citação direta ou indireta de um texto em que você não teve acesso ao original, que vai aparecer no texto com a forma APUD. Uma sugestão para você: evitar fazer citação de citação. Se você estiver folheando um livro ou artigo e encontrar uma citação que o autor fez de outro autor, que você julga importante, procure a fonte original e faça a citação direta dela. Uma outra forma bastante utilizada é a citação direta. Essa citação direta, ela pode ser curta ou longa, dependendo de como que você vai fazer. Mas é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. E tem a citação indireta, ou aquela que é parafraseada, que você recompõe o seu texto com base nas ideias de outro autor. E, é claro, vai fazer isso mencionando, né, fazendo a citação ou no texto. Essas citações elas podem aparecer no texto, que é sempre preferível, ou então em notas de rodapé, que eu nem vou gastar muito tempo orientando aqui, porque essa citação através de notas de rodapé não é a mais indicada, tá? Do ponto de vista da organização do trabalho, isso aí vai dar muito problema para você, né? Você vai gastar muito tempo formatando o seu documento para fazer a nota de rodapé. De vez em quando aparece uma mensagem apócrifa aqui. Bom, como citar? Você tem algumas condições, mas dependendo de onde está a citação, se é dentro do texto ou não, né? Ou se você quer colocar o autor dentro do texto ou não, então isso vai variar um pouco. Vamos pegar um exemplo aqui, de uma citação direta aqui, né, de um autor, que no caso é o Moraes. Aí você sempre vai trabalhar com o sobrenome. Se você usar o nome esse sobrenome dentro do texto, você coloca então entre parênteses o ano e a página, e aqui começa então a citação direta curta. Ou, se você prefere escrever de outra forma, como aqui está, num recente estudo, aí, Barbosa, 2001, se tiver a página, põe, é exposto que, e aí você completa a sua citação, seja ela direta, seja ela direta curta, seja ela direta longa. Temos aqui o exemplo de dois autores, que você coloca então desta forma. Aqui um outro exemplo em que você inclui dentro de parênteses os sobrenomes dos autores. 3 autores, aqui está um exemplo. Tá? E mais de 3 autores, você usa essa forma aqui do latim, et al. E outros. E se for uma citação em que os sobrenomes dos autores estão dentro dos parênteses, você põe o primeiro pelo sobrenome e depois põe et al. Ou, muitas vezes, aquela obra, aquele livro, tem um autor principal, tem mais outros 3, 4 autores, e o autor principal é o Gracia Martinez, por exemplo. Aqui você coloca o et al., significando que tem mais gente produzindo texto lá para frente. As citações breves podem ser inseridas no texto. Se forem literais, ficam entre aspas, como aqui está. Se elas forem diretas longas, como eu vou destacar daqui a pouco, você faz um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor, que é do texto,
utilizado sem aspas. Bom, as citações como classificação, elas podem vir dentro do texto ou em notas de rodapé. Já falamos que colocar dentro do texto é bem melhor. E os tipos? Direta e indireta. A direta pode ser curta ou longa. A indireta é a paráfrase. E citação de citação, que é o APUD, que é preferível evitar o máximo possível. Quanto à localização, ela aqui no texto, um exemplo, tá? Segundo Dantas, 1997, foi o bancário Antônio Gonçalves da Silva e por aí por diante. Então você já incluiu aqui dentro do texto, a referência completa vai aparecer no final na bibliografia ou nas referências bibliográficas, mas há quem prefira fazer dessa forma que aqui está, que é colocar um número em sobrescrito e colocar na nota de rodapé. Evite esse sistema pela razão que eu já expliquei anteriormente. Vai te dar um trabalho enorme, como é o caso que aqui está. Já falamos também das formas de citação, a direta e indireta, né? Que é o que nós vamos colocar em evidência aqui, são essas duas primeiras. Bom, o que é uma citação direta? É uma transcrição, cópia de um parágrafo, de uma frase ou de uma parte de um texto, e você, se fizer uma citação direta curta, você vai sempre usar as aspas duplas para conter o texto e melhorar, né, dar um destaque gráfico à sua indicação bibliográfica. Agora, a paráfrase ou a citação direta, ela é a mais difícil de ser feita. Por quê? Você leu o artigo, leu o texto do autor, entendeu tudo que ali está, aí você transcreve a ideia, não o texto inteiro, mas as ideias do autor usando as suas próprias palavras, né? Ao contrário da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada. Por quê? Ela pressupõe que você tem um entendimento bastante amplo daquilo que você está escrevendo e você, então, já coloca, vamos dizer assim, as ideias daquele autor com as suas próprias palavras. Tá? Lembrando que a citação indireta também tem a indicação de onde você tirou ao longo do texto. Tá? Senão vai se tornar uma apropriação indevida. Se você faz uma paráfrase, mas não cita de onde veio, você também está copiando. Tá ok? Agora, a citação de citação é aquele... Também ela é legítima, pode ser usada, mas eu aconselho não fazer. Quando isso ocorre, vou dar um exemplo aqui, né? Santori Apud Silva, 1994, página 23. Significa que você estava lendo um texto do Silva, e aí apareceu a citação do Santori, que você achou muito legal, aí você pescou lá do Silva, tá? E colocou no seu texto. Faça isso quando não tiver mais jeito, ok? Bom, vamos passar isso aqui para frente e tal. Vamos pegar aqui um exemplo de uma citação direta, curta, em que você tem um autor. É um exemplo aqui. A chamada, aí abre aspas, pandedíctica havia sido a forma particular pela qual o direito romano foi integrado no século XIX, na Alemanha em particular. Ou seja, você fez o recorte lá do texto do Lopes, colocou entre aspas, tem até 3 linhas, tá? E você, então, coloca o sobrenome do autor, quando ele vai entre parênteses, você coloca o sobrenome em caixa alta, põe o ano e a página. Ou, se você quer pegar o Lopes e fazer a mesma citação, mas colocando o autor dentro do texto, você põe segundo Lopes, 2000, página 225, a chamada, né, pandedística, e aí você, então, coloca o seu texto. Você vai fazer a mesma coisa aqui com 2 autores, e vai fazer a mesma coisa aqui quando você tiver até 3 autores, ou mais de 3 autores. Tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter o mesmo autor e mesmo ano, ou
suponhamos que o Rezende aqui tenha escrito 2 textos no mesmo ano. Então você vai usar sempre o Rezende, que é o sobrenome, e é claro o ano que está aqui está, mas para diferenciar você vai usar então uma letra A, letra B e assim sucessivamente. A citação direta curta é aquela citação, conforme já explicamos, em que você faz o recorte literal do texto do autor para o seu. Mas isso até 3 linhas. Você vai incorporar isso no texto e usar as aspas. Então vamos pegar aqui. Segundo Sá, que é o autor, 1995, e a página. Perceba que o sobrenome do autor aqui está em caixa alta e baixa. E aí você vem então com a citação aqui ao lado, entre aspas. Né? Agora, a longa, ela é até do ponto de vista editorial um pouquinho mais difícil, mas o recurso é o mesmo. Só que, o que acontece? Você está fazendo uma citação direta, que ela passa de 3 linhas, você então vai fazer um recorrido aqui, um recuo, tá? De 4 centímetros dentro do parágrafo, e você então coloca o seu texto sem aspas, sem itálico, sem nada. Neste caso aqui, o exemplo foi dado assim. Valendo-se de várias hipóteses, Signorini, 1983, página tal, constata que... Aí vem a citação. Note que o sobrenome do autor já está aqui, o ano também, não há necessidade de colocar aqui ao final. Tem gente que gosta de reforçar a autoria e coloca aqui tal, tudo direitinho. Tá? Não há necessidade de fazer isso. Relembrando, aqui no corpo do texto nós temos o uso da fonte, né? Arial ou Times New Roman. No corpo 12, na entrelinha ou e-mail. Mas quando você faz a citação direta longa, você faz esse recuo de 4 centímetros, coloca o texto aqui, passa ele para o corpo 10 e diminui a entrelinha de 1,5 para 1 ou simples. Ok? E aí você tem esteticamente seu texto mais adequado, né, ao longo do trabalho. Lembrando, sem aspas e sem itálico. Bom, a citação indireta é aquela forma de citação que ela é parafraseada e ela então é a mais difícil de ser feita. O autor pode ser mencionado no parágrafo. No caso aqui, são 2 autores, Gil e Resch, dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas numa pesquisa científica. Então, o autor aqui, né, leu Gil, leu Resch, e ele então quer fazer uma paráfrase, né, daquilo que os autores vão colocar no texto, então ele não precisa colocar as aspas, mas as ideias foram tiradas dos autores. Quando a mesma coisa vale para um autor que você cita no final do parágrafo. Lembrando, né, sempre que está entre parênteses, com o sobrenome do autor em caixa alta e aqui o ano, se quiser colocar a página, pode colocar também. Só que esse texto que aqui está, ele é do demo, mas você reelaborou com as suas próprias palavras, tá ok? É isso que tem que ficar claro aqui. Se fosse literal a transcrição, você teria que colocar entre aspas, tá bom? Bom, e agora aqui só mais uma dica para uma coisa que é bastante usada em pesquisa, que às vezes dá dor de cabeça para o aluno, que ele está numa palestra, num seminário, ele está conversando, né, diretamente com a pessoa, através de uma entrevista, pegou aquela informação num grupo focal. Como é que faz? Como é que eu coloco isso no texto? Bom, se você vai usar no texto, você pode usar esse modelo que aqui está, né? Silva, aqui no caso, é o palestrante, né? Afirma que o calor se constitui em fator de estresse, blá, 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 blá. Aí o que você faz? Terminou o texto, põe entre parênteses, informação verbal, asterisco. Tá? Se você usar no rodapé, perdão. E, além disso, você coloca o asterisco. Esse asterisco, então, vai pedir o rodapé. Tá bom? Porque você deve alertar o leitor como é que essa informação foi recolhida
ali na própria página. Então você coloca assim, informação fornecida por Carlos André Silva, né, em Belo Horizonte, na data tal, tá certo? Isso aí faz com que você explique que houve uma coleta de informação relevante, foi numa palestra e você situa, então, o local e a palestra que ele está. Ok? Vamos ficando por aqui, lembrando que se você tiver dúvidas ou quiser fazer algum tipo de ponderação, use o formulário dessa videoaula. E também essas são as orientações para que você possa fazer, inclusive, parte das atividades da oficina de escrita científica que trabalhamos em sala de aula também. Ficamos por aqui, um grande abraço para você, faça bom proveito dessa informação, até mais.